Então, bom dia. Segunda entrevista. Namastê, Estela. Segunda entrevista com o Eric. Hoje nós vamos falar, ele vai falar sobre contratos do diamante e Chica da Silva. Todos nós conhecemos alguma coisa de Chica da Silva, né? Mas será que conhecemos mesmo? Eu acho que eu conheço nada da história de Chica da Silva. Conheço o nome, mas muito pouco. Então, vamos lá conhecer um pouco da verdadeira história. Sempre a história tem várias possibilidades, né? Essa é uma delas, que ele coloca com pesquisas, com documentos, documentada. Então, uma história importante. Vamos lá dar início. Seja bem-vindo, Eric. Muito obrigado por mais um dia aqui conosco. A todos, obrigado também pelo convite. E hoje nós estaremos falando um pouquinho dos contratos que vai estar envolvendo também no mesmo período dos contratos com Chica da Silva. Bom, para a gente começarmos esse bate-papo, eu vou falar um pouquinho aqui a importância, e só para lembrar vocês anteriormente, que na descoberta dos diamantes aqui no Arraial do Tijuco, ou seja, também no Tijuco, o governo, ou seja, a coroa portuguesa, ela ficou procurando várias alternativas que fosse mais lucrativo para a coroa. E dentro desse, eles acharam que o contrato seria a forma mais viável da coroa portuguesa ter os seus lucros. Então se iniciou, após a descoberta, mais ou menos entre 1730 e pouco a 1700 Esses contratos duraram até mais ou menos 1780, 80 e pouco. E nós vamos falarmos de alguns contratadores só. Por quê? Os que foram mais importantes. Os outros, não é que eles não foram importantes, mas é os que tiveram história. Então, dentro desse contrato, nós vamos perceber que quem que administrava o distrito diamantino? Primeiro era o intendente. O intendente, aqui dentro do distrito diamantino, era como se fosse era o juiz principal, mas era quase um rei aqui dentro, do poder ilimitado que ele tinha. Então as ordens, como eu falei ontem, as ordens vinham diretamente de Portugal. E como as ordens vinham diretamente de Portugal, era o intendente que era responsável para poder julgar as pessoas aqui e tomar as decisões aqui no Arraial do Tijuco. O governador, na época, ele não tinha o poder de mandar aqui dentro e nem de dar ordens aqui dentro. Então, era chamado, historiadores, o Estado dentro de um Estado. O Caio Prado Júnior chamava de uma prisão ao ar livre. Porque as pessoas que moravam aqui, elas não poderiam sair sem a permissão do intendente e nem entrar aqui dentro sem a permissão do intendente. Então esse distrito era tudo demarcado com quartéis, aonde que ficavam as tropas ou alguns soldados para poder fiscalizarem. Obviamente que tinha as entradas clandestinas, aonde que se fazia o contrabando dos diamantes aqui no Arraial do Tijuco. Mas todas as pessoas que fossem entrar aqui, elas tinham de declarar o que elas iriam fazer aqui dentro do distrito diamantino. E dependendo do que elas se declarassem, elas não entravam, não tinha permissão. Então teve uma época aqui que houve vamos falar assim, uma falta enorme de alimentos, porque os vendedores
não queria trazer os seus produtos que vinham do Rio de Janeiro, passava por Ouro Preto, que era a capital, e chegavam até aqui, trazendo gêneros alimentícios, roupas e outros gêneros para a mineração, para, né, o dia a dia das pessoas. Bom, se saísse, quando as pessoas fossem sair, se a fiscalização desconfiasse dela, ela tinha de ficar retida lá nesse quartel 24 horas, até quando ela fosse defecar. Aí, na hora que ela defecar, aí eles iam lá e verificavam se não tinha, a pessoa não tinha engolido os diamantes. Se, né, o indício fosse muito grande, aí eles davam purgante para a pessoa, para limpar o intestino, para verificar se não tinha diamante. Mas muitas vezes eles usavam, né, vocês já devem ter visto que o Santinho do Paoco era onde que eles levavam os diamantes escondidos dentro dessas imagens, ou às vezes até o ouro, para poder não pagar os impostos, ou para fazer o contrabando. Então eram muitas maneiras que eles utilizavam para fazer o contrabando. Bom, então iniciando aqui, o contratador foi uma decisão da coroa portuguesa que achou a melhor resolução, ou melhor método que ela pudesse obter um lucro maior, que ela não perdesse igual ela estava perdendo na cobrança dos quintos, da captação. Então o contrato era um acordo que era feito entre a administração diamantina e o contratador. Então aquele que desse o lance maior, automaticamente pegava esse contrato. Esse contrato era uma braça do rio. Então, por exemplo, o contratador, ao fazer esse contrato, ele pegava uma parte do rio Jequitinhonha e pegava uma parte do Ribeirão do Inferno e, às vezes, uma parte do Caeté-Mirim. E ali ele minerava. Tinha essa autorização para poder tirar os diamantes. E aqueles que mineravam escondido, ou seja, que eram chamados fora da lei, eram chamados de garimpeiros. Então a palavra garimpeiro ou garimpo tinha um significado que eram os fora da lei, os contrabandistas. Então esses eram perseguidos, presos e degradados para Angola. Então eles eram retirados à força daqui e permaneciam na Angola 10 anos. Jamais voltavam, porque iam só com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem nada. Então muitos desses contrabandistas foram degradados para a África. Bom, voltando no contrato, esse contrato, tá tranquilo aqui? Esse contrato, então, como nós já falamos, tinha 4 anos e ficava sob a responsabilidade desse contratador. E o primeiro contratador que pegou foi uma sociedade, que foi o João Fernandes, o pai de João Fernandes, que nós vamos falar para frente um pouco, o filho. O João Fernandes, então, pegou e ficou com esse contrato durante 4 anos. Depois tornou renovar e depois veio seu filho, o João Fernandes Filho, pelo contrato. Só que havia uma disputa também de poder, porque o contratador tinha mais dinheiro e era mais rico do que o intendente, e às vezes até mais rico do que o governador, e às vezes sua fortuna passava maior do que a riqueza do rei de Portugal. E isso criava, às vezes, várias fofocas, várias disputas pelo poder aqui dentro. E o intendente, nós vamos ter vários intendentes. Um deles que marcou aqui em Diamantina, ele tinha um apelido de Testa de Ferro. Por que era Testa de Ferro? Porque o homem
era rigoroso, esse intendente. Ele era tão rigoroso que ele perseguia as pessoas. Se você escrevesse para ele um bilhetinho pedindo uma autorização, se tivesse um erro no bilhete, já era motivo para ele expulsar daqui do distrito de Diamantina a pessoa. E a pessoa, quando era expulsa daqui, ela saía só com a roupa do corpo. Todos os seus bens, tudo que ela possuía, aqui ela perdia. Então ela saía somente com a roupa do corpo. E isso gerava também na sociedade aqui um desconforto. Por quê? As pessoas desconfiavam uma da outra. E esse intendente, como ele tinha um poder tão grande aqui dentro, que bastava a palavra dele para executar as pessoas ou condenar as pessoas temiam. E o contratador vivia diretamente ligado com esse intendente, que era o governador. Às vezes queria participar aqui dentro, queria pegar uma beiradinha da riqueza, mas acabava que não conseguia, porque era tão fechado aqui, e tão vigiado, e tão fiscalizado, que era difícil do governador colocar seus dedinhos aqui, ou sua mão aqui dentro. E dentro dessa construção dos contratos, né, da intendência e da administração diamantina, aqui era tão rigoroso que as pessoas tinham toque de recolher. 6 horas da tarde, até às 19 horas, quando ou o dia se escurecesse mais cedo, todas as tabernas, armazéns, lojas, tudo tinha que fechar. A partir que escureceu, ninguém poderia mais abrir bares, comércio, a partir das 19 horas. A partir das 21 horas da noite, todas as pessoas tinham que estar recolhidas nas suas casas. Só andava nas ruas as patrulhas que fiscalizavam. E essas patrulhas que fiscalizavam, se ela encontrasse alguém depois das 21 horas, se não tivesse uma justificativa, automaticamente era presa e expulsa daqui. Perdia tudo. Então isso ficou conhecido aqui como Distrito do Terror, porque as pessoas desconfiavam uma da outra. E era formada aqui dentro para poder ajudar a fiscalizar, a controlar o fluxo das pessoas aqui dentro. Foram criadas 2 milícias, que era a milícia pedestre, que era formada por cativos e ex-escravos, ou até escravos, que tinham seu uniforme, andava descalço e eram negros. E esses negros tinham o poder de prender o suspeito, que era um constrangimento enorme pela sociedade branca, né? De ser um negro, bater na sua porta, entrar na sua casa e prender um branco, levando para a cadeia, e esse branco depois sendo expulso daqui. Então isso seria uma vergonha, uma humilhação tão grande para essa pessoa. E existia também a outra milícia que dava o apoio ao intendente, que era chamado a milícia da intendência, que também estava subordinado ao intendente, que ajudava também a patrulhar, fiscalizar e conter o contrabando. E existiam as tropas oficiais, que eram as tropas dragões, que também patrulhavam as ruas aqui do Arraial do Tijuco, que hoje é Diamantina. Bom, dentro desse contrato, nós vamos ter agora, que a gente já falou um pouco, e esses contratos eram arrematados pelo contratador, quem desse o preço melhor. E esse contratador, de ano em ano, ou de 6 em 6 meses, às vezes, ele teria que pagar esses impostos.
Então, como que ele pagava esses impostos? Ele ajuntava os diamantes, as pedras maiores acima de 24 quilates era da coroa, pertencia à coroa, não pertencia ao contratador, nem ao intendente, a ninguém, era diretamente confiscado para a coroa. Os diamantes menores que formavam os lotes, ou seja, o lote era o que o intendente ia juntando o que o contratador entregava no pagamento. E isso era levado para Portugal. E esse caminho chamado Estrada Real, que ela tinha dois bifurcação, um que levava direto para o Rio de Janeiro e o outro para o porto do Paraty, que era o porto escondido, aonde que a coroa escondeu esse porto vamos falar, as 7 chaves. Por quê? Porque lá é onde saiu o ouro e os diamantes daqui da capitania de Minas Gerais para Portugal. Tudo isso para quê? Para que os piratas não pudessem saquear ou atacar os navios. Então esse porto era o esconderijo principal da coroa portuguesa. Bom, como o contratador pagava todo ano esses impostos e era levado os diamantes para Portugal, acabou o contrato do João Fernandes, filho, porque o pai já teve e depois passou para o filho. Então acabou do filho. E entrou um novo contratador, que era uma pessoa muito rica, que veio, era da família Felisberto Caldeira. Ele veio e conseguiu arrematar a esse contrato, do qual deixou o João Fernandes Filho muito, mas muito, muito mesmo chateado. E ele não acomodou com isso. E aí, dentro desse contrato, esse Felisberto Caldeiro, ele foi mais tolerante. Mais tolerante como? Ele contratava muito mais, além dos 600 escravos. Isso todos os contratadores faziam. Só que eles burlavam, escondiam, falsificavam bilhete, faziam 1001 intrigas para poder a administração diamantina não descobrir que eles estavam garimpando com mais de 600 escravos, que era o permitido por cada braça de rio. Só que era muito mais, era 2.000, 1.500 que se falam, escravos trabalhando nos leitos dos rios. Bom, o Felisberto Caldeira, ele, então, como ela era tolerante, deixava, e havia os contrabandos, e ele fazia parte do contrabando também, que ele facilitava. Alguns acusavam que ele pegava as pedras maiores, escondia e dava as pedras pequenas. Isso criou uma desconfiança enorme entre a intendência, a coroa portuguesa. E junto com João Fernandes Filho, começou a articular um complô para poder tirar o Felisberto Caldeiro. Então, esses lotes de diamante eram colocados dentro de um cofre, que era trancado por 3 chaveiros. Um era intendente, o outro era o contratador e o outro o caixa-mor, que eram os responsáveis para trancar esse cofre. E quando chegou no dia do pagamento, que tinha o Felisberto Caldeira pagar as contas para Portugal, acertar e mandar, quando ele abriu o cofre, cadê os diamantes? Estava vazio. Então ele foi acusado de contrabandista que ele tinha, e aí gerou uma polêmica. Também há um mito, uma história que conta que toda essa desavença também começou quando um dia esse Felisberto Caldeira, indo à missa aqui na Sé, e aí
ele viu uma linda moça, que era sobrinha do intendente, estava também assistindo à missa, e ele atirou um botão de rosa no colo dela, como se estivesse dando uma cantada, né? Pedindo um namoro para ela. O tio, não satisfeito com isso, houve uma desavença na porta da igreja, aonde que os dois sacaram o punhal, um para tentar agredir o outro. A turma separou ali, não deixou acontecer, e a partir daí houve essa perseguição. E o Felisberto Caldeira, então, sendo perseguido com esse roubo do diamante que não ficou esclarecido, mas que alguns historiadores começam a pôr a mão que teve os dedinhos também do João Fernandes Filho, que queria voltar a tomar o contrato, entra também por causa de quê? O João Fernandes Filho era muito amigo do novo Marquês Pombal, que vai administrar Portugal. E Portugal, como estava num processo de tentar acabar com o contrabando, o Marquês Pombal ele vai endurecer as leis aqui. E como o João Fernandes Filho, que eu falei, que era muito amigo desse Marquês Pombal, e o Marquês Pombal era muito amigo dos judeus. Os judeus, que eram os responsáveis para comprar os diamantes, as pedras preciosas aqui da época, chamam o Marquês Pombal e fala para ele, olha, se vocês não acabar com o contrabando de diamante, ele não vai valer nada aqui na Europa. Então, o Marquês Pombal, assustado com isso, então ele vai criar umas leis para poder combater esse contrabando. E como era amigo do João Fernandes Filho, eles prende o Felisberto Caldeira e traz para Portugal. E Portugal, esse Felisberto Caldeira, fica preso lá na prisão. Até que em 1755 tem um terremoto tão grande, violento lá em Portugal, que arrasou a cidade. E a prisão onde estava o Felisberto Caldeira acabou também vindo à ruína. E todos presos, debandaram, foram embora. Mas o Felisberto Caldeira foi humilde, foi lá atrás do Marquês Pombal, falou, estou aqui, a minha prisão desmoronou. O que você vai fazer comigo? O Marquês Pombal viu a sinceridade, a humildade do Felisberto Caldeira, que acabou libertando ele. Mas ele nunca mais voltou para o Brasil. E aí, no Brasil, o João Fernandes Filho assume o contrato. E ao assumir esse contrato, que todos já sabíamos que tem o contrabando, que tem toda a forma lá de desviar os diamantes, o João Fernandes, né, vai comprar a Chica da Silva na mão do Pardim, que era também uma figura importante aqui em Diamantina. E quando ele compra a Chica da Silva, que era Francisca, o nome dela, ele já compra ela com os 2 filhos que ela já teve com o Pardim, com o Pires Pardim, que ela já teve 2 filhos. E ele a junta com ela. E ao juntar com ela, a Chica da Silva vai se tornar uma figura emblemática, carismática, problemática para a sociedade diamantina. Por quê? Ela vai defender com unhas e garra a sua posição. E com isso ela consegue um alto status aqui dentro do distrito diamantino. Então, dentro do distrito diamantina, ela vai tornar uma rainha, ou seja, uma figura importantíssima, né, de alto luxo, se vestia muito bem. E com isso, ela teve vários filhos com João Fernandes. E todos os filhos ele reconheceu, ele pagou estudo para eles,
foram estudar fora, alguns estudaram em Portugal, voltaram como advogado, outros foram padre, cada um teve, né, sua função, né, ou sua profissão. Bom, a Chica da Silva, ela cria muita polêmica até hoje. Ela virou quase uma figura mitológica por causa do seu poder e da sua história inédita em todas as colônias da época da Europa. Uma negra se tornar uma figura importante, quase uma rainha, dentro de um sistema hierarquizado, preconceituoso, né, de ser uma figura tão importante. Bom, essa relação de Chica da Silva com o João Fernandes foi praticamente de muito o que se parece, de muito amor, porque tudo que Chica da Silva queria, o João Fernandes fazia sua vontade. Então, a primeira coisa, ela queria, que ela nunca andou, queria andar de navio, de barco. E ela queria. Só que o João Fernandes falou com ela, ó, se você sair daqui do distrito Diamantina, lá fora você não é ninguém. E eu não vou conseguir realizar o seu sonho. Então, o que ele fez, o João Fernandes? Criou um lago artificial e criou um barco para ela, do qual ela passava as tardes andando nesse barco com seus escravos e andava para lá e para cá nesse lagozinho artificial do qual se satisfazia. Nas igrejas, a Chica da Silva, ela não conseguia entrar pela porta da frente, que deixava ela furiosa, porque era o costume, os negros tinham de entrar pela porta de trás. Então ela resolve, do lado da casa dela, construir uma capela, do qual ela poderia entrar pela porta da frente. E também existem algumas lendas, alguns mitos, história oral, que não prova, né, não tem um documento registrado, até onde que a Júlia Furtado questiona, e fala que um dia a Chica da Silva, num banquete que ela estava tendo com o seu marido, aparece uma mulata muito bonita, com os dentes muito bonitos, e que atraiu a atenção do João Fernandes. O que ela fez? Mandou os seus escravos arrancar os dentes dela e pôs no prato para entregar para João Fernandes. Então, a Chica da Silva, muitas vezes ela agiu de uma forma para poder se defender daquilo que ela conquistou, para ela não perder o seu lugar. E ela mostrou para o João Fernandes, olha, se você engraçar com outro, vou fazer outras coisas. Então era uma forma dela também segurar, prender o João Fernandes. E o João Fernandes acaba também dando para ela a carta de alforria. Então ela torna uma negra liberta aqui dentro do Arraial do Tijuco. Mas a sociedade branca não conformava com isso. Por quê? Uma negra poderosa dentro de uma sociedade branca, naquela época, então, as mulheres questionavam isso e se morria de inveja, porque o João Fernandes, com toda a riqueza que ele tinha, era um dos homens mais ricos do mundo, ele poderia trazer qualquer mulher linda, maravilhosa da Europa, da onde que fosse, para vir morar com ele, casar com ele. Mas não, ele preferiu a Chica da Silva. E a Chica da Silva, alguns historiadores atribuem que não era uma mulher linda, que não era uma mulata maravilhosa de chamar a atenção. Alguns historiadores põem com ela uma negra comum, feia, né, que não tinha nada de especial. Mas já outros historiadores colocam que ela já era uma mulher bonita, era uma mulata, chamava atenção. Mas, na verdade, ninguém sabe. Por quê? Quando João Fernandes
perdeu, que nós vamos falar daqui a pouco, né? A gente vai continuar falando da Chica da Silva aqui. A Chica da Silva, ela era muito, assim, audaciosa. Por quê? Nos banquetes que tinha nas suas casas, que ela tinha várias fazendas, várias casas, tinha uma chácara dela, que hoje não existe mais, foi desmanchada. A Chica da Silva, quando vinham as autoridades, as pessoas, os figurantes importantes, vinham sentar na mesa para poder fazer aqueles banquetes. E às vezes não era comum de um negro ou uma negra sentar na mesa com os brancos. Então o que ela fez? Um dia ela se vestiu muito bem, com as melhores roupas que ela tinha, foi lá, raspou o cabelo e pôs uma peruca branca, aquelas perucas que os nobres usavam que dava o título de nobreza, de status. Ela colocou a peruca e pegou o pó de arroz e passou todinho no rosto, ficou todo branco, nos braços, tudinho. E aí ela pegou e falou assim, agora eu posso sentar na mesa porque eu sou branco. Então foi um desafio, né, para acabar com o preconceito, o racismo e até instigar o feminismo ali, né, o movimento feminino. A partir daí, então, isso provocava os escândalos dentro da sociedade, né? O que o João Fernandes viu na Chica da Silva continua um mistério. Será que era as audácias dela? Será que ela tinha algo especial? Ou o que era? É um mistério que permanece e que ninguém até hoje conseguiu decifrar. Então nós podemos imaginar 1001 coisas. E a Chica da Silva acabou então que o João Fernandes criou um atrito com o intendente, porque o intendente queria participar, queria fazer as coisas do seu jeito. E esse intendente, que era tão rigoroso, tão forte aqui dentro, né, que era a palavra, ele, igual eu já falei de várias coisas, ele simplesmente chegava, igual um determinado tempo, ele chegou e falou assim, olha, fecha aqui na cidade, sim, 30 lojas, 30 botecos, 30 lojas, somando tudo, armazém, boteco, loja, tudo, tiveram que fechar as casas, porque ele alegava que era onde que fazia os contrabandos. Então, Diamantina, se tivesse 50 lojas ali, permaneceu só 2 ou 3 lojas vendendo os artigos de luxo, gêneros alimentícios. Também conta a história de que esse intendente que, né, perseguiu o João Fernandes Filho, ele também mandou arrasar uma chácara de uma senhora, queimando todas as casas, todas as plantações dela, né, num ato de barbaridade, de crime, né, que esses intendentes não tinham limite. Ainda expulsou a essa mulher com seu filho e seu marido, e o filho estava doente, ele morreu no meio do caminho. Então, essas barbaridades. E o João Fernandes acabou que caiu nessa cumplicidade, que armaram a mesma coisa como o Felisberto Caldeira. Só que o governador veio aqui para tratar desse assunto e convidando o João Fernandes Filho que pudesse ir com ele à capital mineira, que eles tinham um projeto tentando vigiar. Mas a Chica da Silva era tão esperta que ela percebeu que tinha algo no ar. E ela tentou de todas as maneiras comprar o governador para não levar o João Fernandes. Mas ela não conseguiu. Ela deu prêmios, ofertou joias, prata, tudo que ela pôde fazer para que não tirasse o João Fernandes. E o governador fez de uma forma tirar o João Fernandes daqui sem que alarmasse a população, a sociedade aqui, para não ter uma revolta.
e levou ele para Ouro Preto. Quando ele chegou em Ouro Preto, eles deram a voz de prisão dele. E daí ele já foi direto para Portugal, onde que ele pagou uma fortuna lá, acusado de contrabandista. Ainda ficou com uma fortuna aqui. Também, até hoje, o Morgado do Crijó, em Portugal, pertence à família, os descendentes de Chica da Silva, mas não pode ser vendido porque é patrimônio da história. O João Fernandes deixou vários patrimônios aqui. E a Chica da Silva, quando o João Fernandes foi embora, ela perdeu o prestígio, perdeu esse poder. Alguns deles, dos seus filhos, já tinham sido embora. Uma delas foi para o convento em Macaúba, de qual era a Maria Quitéria, do qual a Chica da Silva acabou o João Fernandes, que tinha comprado uma casa para ela em Macaúbas, para ela ficar lá. Um dos seus filhos, que é o Rafael Pardim, que era filho do Pardim, que não era do João Fernandes, que era o advogado, muito amigo do governador, esse autorizou a Chica da Silva passar o dia no convento com a filha Maria Quitéria, porque era algo também inédito, que ela não podia permanecer no convento, que era só das irmãs, enclausulada. Ela então começou a morar numa casinha em frente ao convento de Macaúbas e ficou ali anos ali, passava o dia, dormia lá. Até que um dia ela conseguiu tirar a Maria Quitéria do convento e veio para Diamantina, aonde que ela veio falecer. E da onde que gerou umas polêmicas, que até hoje, né, tá aí, aonde que ela foi enterrada. Alguns dizem que foi na Igreja do Carmo, outros na Igreja do Rosário, outros na Igreja do Amparo. E tanto que veio uma equipe de fora para fazer um documentário sobre quem é essa mulher, Chica da Silva. Quem foi? Será que quem está enterrado lá no cemitério das igrejas, será que é a Chica da Silva? Os restos mortais que estão lá é dela? Levaram e gerou uma polêmica e até hoje esse documentário não saiu, está ainda para acontecer e não sabemos. A história, moral da história da Chica da Silva, que os próprios pessoas da época desmancharam tudo dela para que não deixasse nenhum vestígio. E os poucos vestígios que sobraram, alguns documentos, é que foram reconstruídos a história da Chica da Silva, a da qual a Júlia Furtado escreve o livro da Capa Verde, onde que cita um pouco aí dos contratos, bem detalhado. Tem o Paulo Amador, que escreve Rainha Negra, Rei Branco, e outros aí que vão escrevendo sobre a história. E acabou que essa história da Chica da Silva virou um mito, porque os próprios costumes da época, eles tinham uma forma de não deixar que as pessoas lembrassem de quem era aquela pessoa. E muita coisa permaneceu oralmente. E outras não deixou, só deixaram os vestígios. E alguns documentos que estão no Arquivo Público Mineiro, para qualquer um pesquisar, na Torre do Tombo, Portugal, e em outros documentos aí. Então essa é a história de Chica da Silva. Essa rainha que era carismática, que era emblemática, mas que foi uma grande mulher que defendeu o seu poder e a sua astúcia para não perder o seu prestígio. Mas, infelizmente, perdeu. Muito bem. Muito obrigado. Uma história muito interessante, né? Muito tinha mais coisa, mas
Aí se você quiser falar, alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar, também. Estamos abertos para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Então amanhã, a continuidade do nosso terceiro encontro, amanhã nós vamos trazer qual o assunto, hein, Eric? Nós vamos falar do livro da capa verde. Que é essa outra, aonde que vai fechar o distrito, aonde que vai perseguir as pessoas e aonde que a cidade se fecha totalmente, né? E a gente vai falar um pouquinho desses intendentes de novo, esse poder. Então, vocês perceberem, né, igual eu estou falando aqui com você, né, porque não está no microfone, mas você vai perceber que como que esses intendentes tinham um poder... Tá ouvindo? Tinha um poder ilimitado aqui dentro. E esse poder ilimitado, né, era quase um rei. Por que o João Fernandes foi tirado do poder? Porque eles tinham medo do João Fernandes construir um novo estado aqui dentro da colônia e se tornar um rei aqui dentro. Porque ele tinha mais dinheiro que o rei de Portugal. O João Fernandes, que era o marido da Chica da Silva. Da Chica da Silva. E por isso que a Chica da Silva tinha todo esse poder, todos esses privilégios, essas regalias. Então aqui dentro era a rainha, mas fora ela seria como uma escrava qualquer, vista. Entendi. Então essas eram as intrigas, porque as mulheres disputavam para poder tentar conquistar o João Fernandes. Mas a Chica era a barreira que impedia. Tem aqui a Estela, muito interessante, aprendi muito. Parabéns, muito obrigado. Relato maravilhoso, diz a Simone. E Márcia diz, muito bomba. E a Márcia Isidoro diz que é incrível. E amanhã a gente vai falar também do escravo Isidoro. Escravo Isidoro. Escravo Isidoro, eu sou da família, ligado à família Isidoro. Minha esposa é Isidoro. Agora para com eles, que é muito legal eles virem para conhecer a cidade, conhecer os garimpos, para eles verem todas essas influências, porque a partir que você anda por aqui, você vai percebendo como por que essa cidade se transformou em patrimônio histórico e por que ela permaneceu quase os mesmos casarões, a mesma cultura de Portugal, por causa desse isolamento, desse fechamento, que a cidade preservou até os dias atuais. Eu, como estou aqui em isolamento, ainda quero ter a oportunidade de passear pela cidade e ver. O pouco que eu andei pelo centro, está tudo aí autêntico, né? Tudo preservado, os casarões, as ruas, calçados, o calçamento da época. É uma cidade muito bonita que vale a pena visitar. Eu ainda espero poder conhecer as cachoeiras, as grutas, e estou gostando muito do lugar, apesar de estar aqui em isolamento. Os povoados em torno, né? Os povoados são mais legais, que guardam as tradições dos viçungos, que são os afrodescendentes. Nós temos aí a festa Nossa Senhora do Rosário, a festa do Divino Espírito Santo, que são festas assim, que são desde essa época da intendência. E em alguns mitos, algumas curiosidades, lendas, eu vou falar algumas coisas que ocorreram aqui e que permanecem até hoje como da origem da África. E o Lago da Chica, eu pergunto da Márcia, ainda existe esse lago? Não, esse lago não existe mais porque quando a Chica perdeu esse prestígio, esse privilégio, acabaram de desmanchar a chácara, o casarão dela, todinho, onde que ela tinha um teatro que era só para ela. Tinha um teatro chamado Teatro de Bolso, que era um teatrinho que era feito em livrinhos pequenos, do qual ela se divertia. Então, assim, a sociedade naquela época, eles não compreenderam o papel da Chica da Silva, e para não deixar que nenhuma outra escrava ou que outros pretendessem fazer o mesmo,
destruíram tudo que João Fernandes construiu. Existem alguns lugares, sim, que é onde que a Chica tinha fazenda, onde que a Chica da Silva e o João Fernandes tinham a sua quinta de vinho, onde que eles guardavam a adega, tudo. Tem alguns assim lugares pequenos, mas não que vai falar assim, isso foi da Chica da Silva. Não tem mais. Nem a casa dela, que hoje é chamada Chica da Silva, você não encontra quase nada que é foro dela. O pessoal da Universidade Federal aqui fizeram uma escavação lá na casa Chica da Silva para poder ver se encontrasse algum tesouro, alguma coisa que pudesse identificar com a Chica da Silva. Lá eles não encontraram nada assim que identificasse ela. Encontraram sim que morava lá pessoas importantes, ricas, e que tinham as porcelanas de luxo, cachimbos de escravo. Isso que eles encontraram, ossos de galinha, que então eles até falam assim, era um movimento que eles mais comiam, era o frango lá. Então, assim, de Chica nós temos assim, só os documentos escritos mesmo. E que mesmo é poucos. A Luciana disse que teve aqui, depois foi para Biriri, gostou Biribiri, muito. Biribiri já é depois, que eu vou falar uma história num dos mitos. No final, o que foi Biribiri, como que foi construído e por que até hoje Biribiri chama essa atenção, essa vilazinha. Já é cena dos próximos capítulos, né? É nos últimos. Nos últimos capítulos. Mas ela fala com ela assim, ó, tem outros lugares bonitos que ela tem que conhecer, São João da Chapada, onde que moram os Vissungos, os descendentes africanos, conhecer, por exemplo, um lugar chamado Acabamundo, que é onde que o Dick enterrou mais de 600 escravos, que nós temos muitos povoadinhos aqui, a fazenda de João Fernandes lá no Caeté Mirim, que é um casarão antigo, tem lá. Então, assim, nós temos muitos lugares assim para passear, aventurar, quem quiser escalar a montanha, quem quiser fazer caminhada, quem quiser fazer trilha de bicicleta, quem quiser fazer rapé, tudo nós temos aí. A Estela diz que Minas Gerais tem muita história. E a Simone fala, são janelas do nosso passado que vão se abrindo. Através de encontros como esse, que nós vamos compartilhando a cultura e as histórias. Que bom! Temos os historiadores que passam os conhecimentos. Todo mundo gostou muito, muito obrigado. Fala com eles que tem, de 2 em 2 anos, tem um festival de história, que traz vários historiadores de fora e que eles podem participar nas tendas, tem filme, tem muita coisa que eles trazem e leva a história de Diamantina também. Legal. Como nós temos a cidade Perdidas, que até hoje não descobriram, e que estão aqui em algum túnel debaixo da cidade, em algum local, chamada Cidade dos Cristais, que é uma cidade toda feita de cristal, que nós vamos falar no último encontro. Como também muitas pessoas vêm aqui de fora, são esotéricos, falam que tem um portal aqui que liga Diamantina à cidade dos Incas, dos Maias, e que eles transportam nesse portal. Então nós temos aí, que depois eu vou falar sobre a outra lenda que eu não falei, a lenda da Caiaca, da onde que vem a princesa Azteca para cá. Muito bem. Então fica para os próximos capítulos. Amanhã, esse mesmo horário, 10 horas da manhã. É possível que mude o cenário. Hoje o cenário foi diferente. Hoje nós estivemos lá de Divina Van de fundo. Nós estávamos num lugar que a conexão não funcionou. Então aqui nós temos vários espaços. Então, até amanhã. Espero vocês e divulguem. Daqui a pouco vou subir para o YouTube esse mesmo vídeo. E aí ajudem a compartilhar, a divulgar e convidem pessoas para estarmos amanhã juntos. Então, um bom dia a todos. 8 horas da noite estamos juntos. Deixar o Eric. Um bom dia para vocês. Precisando, eu moro aqui no centro. Estou à disponibilidade de vocês e que puder ajudar.
E eu tenho um bloguinho, quem quiser conhecer mãe, chama Contos Diamantina ou Atenas do Norte, do Blogspot. Que vocês podem ir lá, tem vídeo, tem muita coisinha lá, que são relatos de pessoas simples daqui, mas que também conta história. No YouTube tá como? No YouTube eu não abri o canal não, tem alguns vídeos, mas depois eu passo para o seu link. Tá. São vídeos soltos. Não tem... São dois soltos. Se você pesquisar no YouTube, você acha. Pesquisar pelo seu nome, Eric Meire? Eu geralmente eu pus aquele chamado Os Feiticeiros, né? Os Feiticeiros, Vissung dos Feiticeiros, né? Tem vários, tem Raizeiro, tem muita coisa bobinha, mas é o aprendizado que eu estava aprendendo a mexer no YouTube, mas devido que eu ainda estou na ativa dentro de escola, então às vezes não sobra muito tempo para mim correr atrás das pessoas para pesquisar. Mas eu faço pesquisa na parte dos raizeiros, dos descendentes dos africanos, dos bezendores e de outras pessoas aí que eu chamo as pessoas mágicas daqui. Isso. Então tá bom, até amanhã, um bom dia a todos. Obrigado por estar aqui conosco, um bom dia. E eu agradeço também agradeço aí a paciência de vocês e desculpa pelas falhas aí. Tá tudo Bom muito dia certo. para vocês. Todo mundo agradecendo, obrigado, gratidão. Que demais, muito bom. Compartilhamento de histórias é muito bom. Agradecer. Tchau, tchau.